Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, não vamos com enrolação, aqui vamos trazer notícia do Mengão. O Flamengo realizou ontem, quinta-feira, no CT Ninho do Urubu, a sua segunda atividade em preparação para a partida diante do Vasco, domingo, 16 horas no Maracanã. Sobre De La Cruz, no treino de ontem, o uruguaio participou das atividades normalmente com o restante do grupo e, ou seja, o meia não preocupa para o jogo contra o Vasco no domingo no Maracanã. Se De La Cruz vem treinando normalmente, já não se pode dizer o mesmo do zagueiro Léo Pereira, pois o mesmo ainda não iniciou a transição para retornar aos gramados e, portanto, está fora da partida de domingo contra o Vasco no Maracanã. O defensor iniciou sim atividades físicas na academia e deve ir para campo na próxima semana, começar a sua transição. Lembrando que antes da lesão de Léo Pereira, ele já não poderia jogar na retomada do Brasileirão contra o Vasco, porque o mesmo está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Ayrton Lucas é outro jogador que está fora da partida contra o Vasco. O lateral esquerdo sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e ficou no departamento médico ontem, quinta-feira. O Flamengo confirmou que dará 3 dias de folga ao elenco após o jogo contra o Vasco da Gama no domingo. Lembrando que na segunda-feira, dia 3, começará a data FIFA de junho, indo até o dia 11 de junho. Meus amigos, lembrando que a data FIFA de junho, do dia 3 ao dia 11, não haverão jogos do Brasileirão, o que ajudará o Flamengo na recuperação, principalmente de Léo Pereira e também de Ayrton Lucas, né? Falando em data FIFA, o Flamengo vai tentar, junto à seleção uruguaia, a liberação de seus 4 jogadores, Arrasca, De La Cruz, Varela e Matias Vinha, no intervalo entre a data FIFA de junho e a Copa América, para que eles possam enfrentar o Grêmio no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Em relação a Pulgar, o chileno se apresenta à seleção chilena na segunda-feira, dia 3, para a data FIFA de junho, e aí já fica direto para a Copa América com o restante da seleção chilena. Meus amigos, promessa de casa cheia no Clássico dos Milhões, no próximo domingo, 16 horas no Maracanã. Até ontem, quinta-feira, 40 mil ingressos já tinham sido vendidos de forma antecipada. Previsão é que chegue perto dos 60 mil torcedores presentes. Falando em casa cheia, somente ontem, na quinta-feira, somente a partir de ontem, quinta-feira, foram iniciadas as vendas dos ingressos para Vasco e Flamengo no Maracanã, para a torcida do Flamengo no clássico diante do Vasco. Meus amigos, antes, muito decisivo, o atacante Gabriel Barbosa não faz um gol pela Libertadores defendendo o Flamengo há mais de um ano. O último gol marcado pelo artilheiro na Libertadores foi no dia 24 de maio de 2023, no empate por 1-1 contra o Nublense do Chile. Enquanto o Gabigol não marca, Pedro, seu concorrente, direto pela vaga de titular do time do Flamengo, arranca numa fase que se diria matadora, estando a apenas 6 gols de Gabriel Barbosa como o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Meus amigos, o consórcio Fla-Flu terá na próxima terça-feira, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, homologado a sua homologação como vencedores da licitação do Maracanã, que vai torná-los os novos concessionários do Maracanã pelos próximos 20 anos. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, está na 10ª final do Novo Basquete Brasil NBB, em 15 anos de disputa. O heptacampeão do NBB
decide o título da temporada 23-24 com vantagem no mando de quadra. O primeiro jogo está marcado para amanhã, sábado, às 11h10 no Maracanãzinho. Até o momento, cerca de 3.500 ingressos foram vendidos. A carga total de ingresso é na faixa de 10 mil torcedores presentes. O recorde de público da temporada rubro-negra é de 4.022 torcedores presentes na final do Super 8 contra o Unifacisa. Meus amigos, a nação rubro-negra dá um banho nas torcidas de Fluminense e Botafogo. Quando se trata de Libertadores, jogando no Rio de Janeiro, saibam o público total dos 3 times nos jogos que realizaram no Rio de Janeiro. O Flamengo levou nos 3 jogos 175.186 torcedores. O Fluminense vem em segundo, com 117.047 torcedores, e o Botafogo em terceiro com 81.907 torcedores. Flamengo e Vasco empataram 100 gols no jogo de ida da semifinal da Copa Rio Sub-15. A partida aconteceu na Gávea e terá a sua decisão no próximo domingo, dia 2, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O Vasco joga pelo empate, pela melhor campanha que fez durante a competição, e o Flamengo só interessa a vitória. Ganhou, Flamengo é campeão, empate, vitória do Vasco, Vasco campeão da Copa Rio Sub-15. O Flamengo encerrou a fase de grupo da Libertadores 2024 jogando contra o Milionários e vencendo no Maracanã por 3-0, mas o Flamengo na fase de grupos não conseguiu uma vitória sequer atuando fora do Rio de Janeiro, fora do Maracanã. Foram 2 derrotas para o Bolívar e também para o Palestino e um empate contra o Milionários lá na capital, Bogotá. O zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, rejeitou a proposta que tinha do West Ham da Inglaterra, Premier League. O Flamengo já tinha aceito a proposta, porém Fabrício Bruno nem achou a proposta salarial baixa, teve na gravidez da sua esposa também, outro motivo que não permitisse a ele assinar a proposta, né? Assinar com o time da Inglaterra. O atleta, Fabrício Bruno, treinou normalmente ontem, na quinta-feira, vai treinar normalmente daqui a pouco no CT Ninho do Urubu e com certeza deve ser titular no jogo do Flamengo como zagueiro contra o Vasco da Gama no Clássico. A CBF detalhou os jogos das rodadas de número 10 até o número 15 do Campeonato Brasileiro 24. Vejam os jogos confirmados do Mengão. No dia 20 de junho, Flamengo e Bahia, na rodada 10, às 20 horas, uma quinta-feira. A rodada 11, no dia 23 de junho, tem Fluminense e Flamengo, às 16 horas, domingo, no Maracanã. A rodada 12, dia 26 de junho, Flamengo e Juventude e Flamengo, às 21 horas, uma quarta-feira. A rodada 13, dia 30 de junho, Flamengo e Cruzeiro, às 18h30, um domingo. A rodada 14, no dia 3 de julho, Atlético Mineiro e Flamengo, às 21h30, uma quarta-feira. E para finalizar, né, a 15ª rodada, e no dia 6 de julho, vão jogar Flamengo e Cuiabá, às 21 horas, um sábado, no Maracanã. Meus amigos, com os jogos de ontem, quinta-feira, estão definidos os potes do sorteio da segunda-feira, onde vão ocorrer a sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores 2024. Os jogos de ontem foram Strongest 1, Estudiantes 0, Palmeiras 0, São Lourenço 0, Del Valle 2, Liverpool 1, River Plate 2, Deportivo Táchira 0, Libertad do Paraguai 2, Nacional do Uruguai 1. Assim ficaram definidos os potes para o sorteio das oitavas de final, que vai acontecer na próxima segunda-feira. O pote 1 tem Fluminense, São Paulo, primeiro do grupo C, que pode ser o Atipato, pode ser também o Grêmio, e os Três Strongest. Fluminense e São Paulo, o primeiro do grupo C, Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. No pote 2, Colo-Colo, Tajeres, segundo do grupo C, Botafogo, Flamengo, São Lourenço, Peñarol e Nacional do Uruguai.
Bruno Henrique, o nosso BH, que foi expulso diante do Milionários pela Libertadores, e expulsão justa, foi denunciado pela Conmebol no artigo 14.1, letra B, inciso I do Código Disciplinar da Conmebol, que diz o seguinte: suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um determinado período por cometer jogada brusca grave. Meus amigos, como o Marcelo do Fluminense foi expulso, né? Foi expulso e, 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 e denunciado no mesmo artigo em que foi denunciado o Bruno Henrique, e o Marcelo pegou 3 jogos, muita gente achando que BH também pegarão 3 jogos. Mas tem uma diferença enorme. A, a, a agressão que o Marcelo cometeu, que causou a expulsão dele, resultou numa fratura do jogador que o Marcelo lesionou, né? Então foi por isso que a pena ficou em 3 jogos. No caso do Bruno Henrique, nem a intenção de bater ele teve, bateu, mereceu ser expulso, mas eu acredito que se o Marcelo bateu, foi expulso e foi condenado a 3 jogos por conta da lesão grave que resultou numa fratura, o Bruno Henrique deve pegar um jogo porque não teve a intenção e o jogador continuou atuando na partida. Meus amigos, quem imaginava ser certo a final da Libertadores 2024 no Estádio Monumental de Nunes, do River Plate, a Conmebol está analisando e avaliando 3 estádios argentinos para realizar a final da Libertadores. O primeiro é o próprio Monumental de Nunes do River Plate, o segundo é o Diego Armando Maradona lá de La Plata e o terceiro, o Libertadores da América, o popular conhecido Avejaneda do Independiente. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!